E galera, sejam bem-vindos à nossa última aulinha pré-ENEM. Nessa aula a gente vai ver sobre o entendimento e a interpretação do tema e como gerenciar o tempo durante a prova do Enem. Então a gente já viu aqui essas partes, né, da estrutura, dos repertórios e agora vamos ver a interpretação do tema e gerenciamento. Deixa eu passar aqui. A estrutura, como vocês já sabem, temos a introdução, que vai ser um repertório, a problematização e a tese. O desenvolvimento, que é a retomada da tese, o repertório, a argumentação e consequência, e a conclusão, que são os 5 elementos. Aqui são alguns repertórios nota 1000, e agora vamos interpretar o tema. Então, vou interpretar esse tema aqui. Eu vou desenhar, que é melhor. O tema seria, você vai estar lá na prova do Enem, abriu a prova e viu que o tema é inclusão de pessoas com deficiência na educação básica no Brasil. Aí você fala, meu Deus, como é que eu vou trabalhar esse tema? Primeiro temos que analisar qual é o eixo temático desse tema. Então, inclusão de pessoas com deficiência é do eixo social, do eixo minorias. Então, você tem que trabalhar essa questão dessas pessoas com deficiência, elas são ali excluídas da sociedade. Ao mesmo tempo que você deve trabalhar o eixo educação, porque ele está ali falando sobre o que? Sobre educação. Então, você está ligado aqui nesse esquema. Você tem que ver primeiro quais são os eixos temáticos que estão presentes no tema. Né? Nesse caso, inclusão de pessoas com deficiência é do eixo ali social, do eixo minorias, e educação básica no Brasil já seria parte da educação, eixo educação. Então, os repertórios que você deve utilizar são repertórios que vão estar relacionados com educação e repertórios que vão estar relacionados também à inclusão de pessoas com deficiência. Aqui são algumas palavras-chave que eu encontrei do texto motivador. Então vamos lá ler o texto motivador e perceber se a gente consegue extrair algumas coisas, né? Então, quando a gente vai ler o texto motivador, a gente tem que ler o texto motivador como se ele fosse uma fonte de argumentos, né? Você não vai tirar repertório de lá, você vai tirar argumentos. Você pode tirar tese do texto motivador, porque no texto motivador ele está ali trazendo quais são as causas, quais são as consequências, porque justamente ele vai lhe dar um apoio, né? Então, aqui, ó, a escola inclusiva é aquela que abre espaço para todas as crianças. Então, espaço para todas as crianças, incluindo as que apresentam necessidades especiais. Então, já está falando sobre essa prática de acolhimento e de inclusão. As crianças com deficiência têm direito à educação, ou seja, a educação numa escola que é igual para todos, né? O convívio com esses alunos, eles deixam de ser segregados e sua acolhida pode contribuir para a construção de uma visão inclusiva. Então, a partir do momento que ele está ali convivendo com todos os alunos, a criança com deficiência, ela deixa de ser segregada e ela começa a ser acolhida, e isso vai a construção de uma visão inclusiva. Então, garantir o processo de inclusão possa fluir da melhor maneira é responsabilidade da equipe diretiva, pedagógico, orientador, diretor, quando houver, porque nem todas as escolas têm vice-diretor. Então, aqui, galera, a gente pode extrair que é responsabilidade da equipe diretiva, da escola. Então, é responsabilidade da escola fazer com que esses alunos eles sejam integrados, que esses alunos eles sejam acolhidos. E aqui a gente, que entre as principais barreiras para a inclusão, uma das mais centrais é a barreira atitudinal. O preconceito direcionado a esse grupo. Então a gente já tem um termo aqui, capacitismo. Capacitismo é o preconceito em relação às pessoas com deficiência. Então, quando no TikTok o povo começou a fazer efeito da Leandrinha com a cara torta, que tinha um efeito que imitava aquela cara torta, ali era capacitismo, porque era um preconceito
relacionado àquela deficiência da Leandrinha, né? Então, e ele faz com que muitas pessoas acreditem na falsa ideia de que os estudantes com deficiência são menos capazes e podem atrasar a aprendizagem. Então, esse preconceito, ele vai ajudar com que muitas pessoas acreditem nessa falsa ideia de que a pessoa com deficiência, ele não tem capacidade de fazer alguma coisa, né? Então, aqui no texto 3 a gente tem aqui os dados de pessoas sem instrução fundamental completo, que têm a deficiência. Então, 61% das pessoas deficientes, elas não estão ali formadas. Então, essa falta de acesso à educação de qualidade que atenda às necessidades dessas pessoas vai influenciar nesse baixo grau de educação, o baixo grau de instrução. Então, o grau de instrução é o grau ali de escolaridade. E por último, vamos ver o texto 4. Ele fala sobre a campanha Setembro Verde, que é o mês da inclusão social das pessoas com deficiência. Então, ali ele está conscientizando as pessoas, né? Inclusão daqueles que precisam. Incluir é um dever de todos. Então, a gente consegue já perceber muitos fatores dessa mazela social. E vamos colocar aqui na caixinha essas ideias. Aqui, ó, as ideias que eu extraí. A ideia principal é a ideia de inclusão. A gente precisa incluir as pessoas com deficiência para que elas possam ter uma educação básica de qualidade, né? Como vocês viram no texto motivador, as crianças que elas são incluídas nas escolas, na qual ela estuda com as pessoas que não têm deficiência, elas aprendem da mesma forma, elas se sentem mais capazes, né? E, por outro lado, esse preconceito e capacitismo, ele vai fazer com que as pessoas com deficiência ela não tenham educação. Então, preconceito ou capacitismo é uma causa dessa falta de inclusão. Então, pode ser uma tese. E a conscientização, né? Essa falta de conscientização também pode ser uma tese, porque muitas pessoas ainda não estão conscientes sobre a questão da inclusão de pessoas com deficiência e a desigualdade educacional. Nessa desigualdade da educação, a gente não tem essas pessoas PCD, elas não têm acesso à educação, né, de qualidade. Então, e outra coisa, você pode chamar pessoas com deficiência como PCD. PCD são pessoas com deficiência. Agora vamos fazer uma análise. Vamos fazer um projeto de texto, na verdade. Quais teses vocês utilizariam? Eu vou falar aqui o que eu utilizaria. Vamos lá, projeto de texto. Projeto de texto. Não sei porque apareceu essa caixinha atrás, mas tudo bem. Vamos fazer nosso projeto de texto. Repertório. Quais repertórios eu utilizaria? Vamos lá. Eu, particularmente, utilizaria Constituição Federal, porque na Constituição Federal ali a gente tem garantido o direito à igualdade, né, ao bem-estar e à dignidade e à educação principalmente. Então, quando a gente tem ali esses direitos na Constituição, a gente precisa que esses direitos eles sejam cumpridos. Porém, quando a gente percebe que as pessoas com deficiência possuem uma dificuldade para ter educação básica garantida, a gente percebe que esses preceitos da Constituição Federal não se fazem presentes no cotidiano. Então, a Constituição Federal eu utilizaria ali na introdução. Aí eu ia usar o preconceito como uma tese. Eu vou colocar aqui teses. As teses que eu utilizaria, né, para essa dificuldade em garantir a inclusão. Eu utilizaria
preconceito com pessoas PCD, ou capacitismo. Aí você poderia usar esse sinônimo para poder, quando você fosse retomar, ao invés de você repetir de novo preconceito com pessoas PCD, você já poderia colocar capacitismo. Então isso aí já daria ali um gás na sua redação. E depois dessa tese preconceito com pessoas PCD, a gente pode colocar falta de conscientização ou então alienação. Ou negligência governamental, gente. Negligência governamental é melhor. Ou negligência das escolas, enfim. Então aqui a gente tem um projetinho de texto bem simples, mas de qualidade, né? Então vamos aumentar aqui a fonte para melhorar a visão. Esse seria o meu projeto de texto se fosse hoje fazer um tema sobre isso. Eu iria começar com a Constituição Federal de 1988, né, falando ali sobre o direito à educação, direito à igualdade, à inclusão, direito ao bem-estar, dignidade. E aí eu iria problematizar isso, ia problematizar falando que, apesar de ser garantido na Constituição, a gente não percebe isso no cotidiano. E as teses que eu utilizaria seria esse capacitismo, de fato, é um preconceito com pessoas PCD, e a negligência governamental. E aí os repertórios que eu utilizaria. O repertório para usar no D1 com preconceito, eu usaria aquele do Albert Einstein. É mais difícil desintegrar um átomo do que um preconceito, né? E ou então eu lembraria de alguma série que eu lembro de algum PCD. E aí, a negligência governamental utilizaria Thomas Hobbes, né, em sua obra Leviatã. Leviatã, ele garante, ele fala que o Estado deve garantir meios que auxiliem o progresso da sociedade. E aí, na conclusão, como eu faria a conclusão desse tema? Eu faria uma conclusão e o agente seria o governo federal, por meio da, deixa eu ver, o governo federal, junto com as escolas, deveria garantir, deveria garantir não, deveria investir em políticas públicas, deveria garantir. é, Deixa eu pensar aqui, deixa eu formular. O governo federal, juntamente com as escolas, eles deveriam, ou então eles devem, fazer alguma coisa relacionada a incluir as pessoas. Como a gente poderia incluir? Vamos pensar numa ação. A gente pode incluir quando a gente traz atividades lúdicas, né, trazendo atividades lúdicas nas escolas para que todos aprendam juntamente sem desigualdade, né? Sem ali a desigualdade, de fato, porque a gente precisa de uma educação com igualdade. Então, quando você vai falar na ação, na conclusão, você tem que pensar qual é o objetivo. E aí você, né, faz aquela ação daquele fato. Aí, gente, então, a gente já viu aqui a introdução com esse repertório e as teses, a gente já falou um pouquinho ali sobre os repertórios que eu utilizaria nos desenvolvimentos e acabamos aqui a parte do entendimento do tema. Chegou na sua prova, veja as palavras-chave, né? Inclusão de pessoas. Então, o tema tem que estar relacionado com incluir pessoas nessa educação básica no Brasil, né? E pessoas com deficiência. Então, quais são as dificuldades de incluir pessoas com deficiência, né? Você tem que pensar nisso. Quais repertórios eu poderia usar? Em qual série eu vejo que pessoas com deficiência são incluídas? Em qual livro eu vejo que pessoas com deficiência são incluídas? Em qual filme eu vejo que pessoas com deficiências elas são incluídas? Ou então elas não são? E aí você pode problematizar, e aí você pode trazer uma analogia. Enfim, você tem que sempre pensar nisso, fazer um brainstorm, de fato. Aí vamos agora para o gerenciamento do tempo, que muitos alunos têm muita dificuldade nisso. Eu vou até compartilhar aqui mais. Vamos lá para o gerenciamento do tempo. O que você vai fazer na hora do Enem, na hora da prova? Você abriu a prova, você vai fazer o brainstorm. Brainstorm é justamente o que a gente acabou de fazer. Você vai ler os textos motivadores,
entender o tema e pensar em todo o conhecimento que você tem sobre ele.